Olá a todas as pessoas. Bem-vindos à tertúlia Discriminação Sistémica em Portugal e no Mundo e obrigado por nos estarem a assistir. Vamos aguardar aqui alguns instantes enquanto alguém... Então, agora sim que já começámos a ter audiência. Antes de mais, pedimos desculpa pelo atraso. Estivemos aqui a resolver alguns constrangimentos técnicos. Bem-vindos e bem-vindas à tertúlia Discriminação Sistémica em Portugal e no Mundo. Esta tertúlia, no fundo, ela está a ser promovida com base naquilo que são os dias que vivemos atualmente e todas as interações que nós acreditamos que temos que ter entre os vários coletivos e entre as várias especificidades dos grupos que representamos para que possamos ter, de facto, uma resposta que seja interseccional, articulada e que seja abrangente. Acreditamos, no fundo, que qualquer resposta que não tenha em conta as características que nos definem a todos de forma diferente é uma resposta que, por um lado, não vai ser inclusiva, não será antirracista, não será anticapitalista, não combaterá o patriarcado e, de forma alguma, servirá para erradicar a discriminação que ainda está tão vigente em Portugal e um pouco por todo o mundo. Os acontecimentos de violência que têm surgido um pouco por todo lado. Em Portugal, infelizmente, as questões, principalmente ligadas ao racismo, têm neste momento surgido com vários exemplos de violência clara e que nos devem preocupar a todas e a todos e sobre o qual devemos ter algum tipo de ação. E, por outro lado, também o facto de estarem a surgir movimentos inorgânicos, muitas das vezes não organizados, e que fazem com que exista um problema associado, por um lado, de legitimação da violência e, por outro lado, os movimentos populistas que, de alguma forma, estão a legitimar que sejam eleitas e eleitos pessoas por todo o mundo que acabam por, de alguma forma, legitimar a violência que acontece sobre várias minorias. A legitimação dessa violência ela pode acontecer do ponto de vista ativo, e muitas das vezes temos governos que promovem a discriminação, quer verbalizando-a e incentivando o ódio, ou através de uma forma mais passiva, que é assistindo à violência e à discriminação que se passa dentro do seu próprio país e fica calada a observar. Eu antes queria fazer aqui uma pequena apresentação. Temos aqui ao meu lado o David Amado. O David é um homem negro, imigrante, ativista LGBTI e artista também. Temos também aqui mais à minha direita, ou neste caso pela imagem à minha esquerda, temos aqui também a Jéssica do Clube Safo. Temos connosco via streaming a Nani do Queer Tropical, que também já vamos falar um pouco sobre cada um dos coletivos. Então, eu gostava de começar aqui por fazer uma pergunta ao David. Eu queria perguntar-te, David, afirmando, porque temos a certeza que Portugal é ainda um país muito racista, é um país que não integra muitas das minorias e onde a violência continua a fazer parte do dia a dia. Como é que tu, enquanto homem negro, migrante, te sentes e quais os desafios que tu achas que nós enfrentamos nos próximos tempos? Olá, boa tarde. Pois, minha experiência aqui em Portugal tem sido uma experiência cheia de solidão e desafios. Solidão porque eu sou gay e negro, então eu tinha a expectativa que eu teria duas comunidades, a comunidade preta e gay, e nem é o caso. Então, quando eu estou com a comunidade gay, eu não me sinto aceito por ser preto, e por isso, quando eu estou com eles, eu não consigo falar sobre outras questões da minha vida, tipo o racismo que eu enfrento todos os dias, ou as piadas racistas que eles fazem. Então, quando eu estou na comunidade gay, sinto que eu tenho que ser só gay e mais nada. E quando eu estou com a comunidade preta, eu sinto o contrário, que é, não consigo falar sobre Eu não minha estou conseguindo ver. sexualidade, então tenho que ser só uma pessoa de cor.
Então, quando eu vivo minha vida e quero conseguir coisas e me re- realizar, e eu enfrento dificuldades por causa dessas identidades, sinto solidão porque não tem ninguém que consegue entender ou perceber minha identidade completamente. Muitos exemplos, por exemplo, quando cheguei aqui em Portugal, a sua questão de fazer amizades com outras pessoas gays e negras, há sempre uma barreira, porque não consigo ver quem eu sou. Além disso, também a questão de emprego foi muito difícil. Tem outro eixo de opressão que é eu não sou eu não sou o gay mais afeminado, mas também não sou macho. Então isso também leva com muitas dificuldades também, porque sim, se for gay e macho, tá tudo bem, porque tem uma certa pa- passibilidade. E também se for preto, mas de pele clara, tá tudo bem, porque também tem uma certa passibilidade. Eu não tenho esses privilégios. Eu sou obviamente gay e negro. Eu entro numa sala, eu sou gay e negro e pronto. Então, sim, por isso eu enfrento muitas dificuldades aqui e pior ainda não tenho ninguém que consegue me entender e eu não sinto acolhido nos meus momentos mais vulneráveis. Obrigado pela partilha e é interessante ver como é que tu pertencendo tu tendo colocando a coisa em dois grupos, Uhum. mas que se interseccionam, o facto de seres gay e o facto de seres negro, depois em cada um dos grupos, quando estás nas tuas comunidades, mesmo assim não te consegues afirmar com ambas as categorias e, portanto, Sim, os desafios que nós enfrentamos acabam por ser grandes, por fundamentarem quase a nossa identidade numa característica que é quase como se nós só fôssemos aquilo em determinados momentos. E eu, para além, no meu exemplo, para além de ser João, para além de fazer parte da Ilga, para além de ser um homem gay, tem muitas outras características e muitos outros defeitos e muitas sim, outras qualidades. Portanto, nós não podemos ser só aquilo que os outros veem. É importante, de facto, dizer tudo aquilo que nós somos e também transmitir às outras pessoas aquilo que é a pluralidade que nos define. Eu queria passar agora aqui para fazer uma pergunta à Jéssica. É uma pergunta abrangente e eu gostaria que tu tivesse em conta aquilo que é a tua visão e a visão do Clube Safo. Eu gostava de perguntar-te se na tua vossa opinião, o movimento LGBTI é um movimento inclusivo. E a minha pergunta diz respeito não só às próprias pessoas do movimento LGBTI, mas depois a outros grupos e outras identidades também. Então, vou tentar responder assim, usando um atalho. A minha resposta é não. E eu já vou explicar porquê. É a minha visão mais realista. Faz uma parte mais positiva, que é, eu acho que cada vez mais a nossa comunidade tenta estar aberta a outras causas, como é o caso do X, que é um exemplo perfeito. Ao mesmo tempo, vou agora explicar porque é que eu acho porque é que eu prefiro ser mais negativa. Quando os grupos são oprimidos ou quando os grupos não têm tanto espaço na sociedade como nós desejaríamos, acontece aquela do divide and conquer. Ou seja, às vezes sinto, enquanto ativista, que que cada sigla, digamos assim, da LGBTQIA+, estamos ali a lutar pelo nosso nicho, pelo nosso espaço e pelo nosso tempo de antena, o que é válido, porque nenhum de nós tem tempo suficiente. Então, muitas vezes eu sinto que, por causa disso, estamos a lutar uns contra os outros, mesmo que sem querer. Então, às vezes, quando numa comunidade sentimos que há temas com mais atenção, muito rapidamente ouvimos vozes do género, não, agora temos aquele grupo ainda não falou. E às vezes esquecemos que a evolução não vai ser linear e que muitas vezes que a diversidade e a inclusão que acontecem dentro do movimento LGBTI+, não é linear, género, agora um grupo tem atenção e depois outro, mas temos que construir esse espaço juntos, à medida que se vai proporcionando e voltando à questão, ou à tua introdução inicial, mantermos em mente que temos um inimigo comum, neste caso agora seria a extrema-direita e seria a pior altura para nos dividirmos e estarmos uns contra os outros, que eu acredito que não é o nosso caminho.
precisamos cada vez mais de estar unidos. Portanto, na minha visão mais ou menos negativa, acho que ainda há muito mais por fazer, mas tem havido muitas iniciativas e é continuar o trabalho. Obrigado, Jéssica. Nós, no fundo, antes, enquanto estávamos a preparar esta sessão, estávamos a trocar algumas ideias e existia aqui uma questão que ficava no ar. Se é estes episódios que acontecem nos dias de hoje, de violência, quer seja sobre pessoas negras, sobre mulheres ou sobre pessoas LGBTI, se eles, ou às vezes, quando as pessoas até são LGBTI e negras e mulheres, mas se cada um dos coletivos e organizações das quais nós fazemos parte, se perante estes episódios, que infelizmente não são assim tão pontuais, de violência, se o resultado que tinham era de facto a unificação e a colaboração entre coletivos, ou se por um lado era aquilo que tu estavas a dizer no fundo, que era, deixa eu agora tentar dar visibilidade àquilo que é a minha luta. E portanto é importante nós termos que continuar a mostrar que as lutas elas próprias se interseccionam e que aquilo que defendemos no fundo é comum a todos e a todas nós. Obrigado. Vamos agora então passar à Nani. A Nani faz parte do coletivo Queer Tropical, que é um coletivo, Nani, corrige-me se estiver errado, que existe desde as eleições de 2018 no Brasil e que tem como principal objetivo ajudar as pessoas que estavam no Brasil a poderem sair do país, certo? O maior objetivo é realmente criar essa comunidade de pessoas queers e LGBTQ de forma geral, imigrantes aqui em Portugal, né, que vieram procurando algum tipo de abrigo aqui em Portugal com o avanço da extrema-direita no poder do Brasil, que foi basicamente o que aconteceu comigo e com tantas outras pessoas que eu conheço então, aqui. Era por aí que eu queria começar, Nani. Eu gostava e acho que era importante falarmos sobre aquilo que é a atual situação política no Brasil e que de alguma forma motivou que tu tivesses vindo para Portugal. Portanto, eu gostava de te perguntar, na tua opinião ou na vossa opinião enquanto coletivo, qual é que foi a mudança social ou a não mudança social que mais contribuiu para que existisse uma viragem muito grande do ponto de vista político e que permitiu os resultados das eleições em 2018 e o impacto que isso teve na vida das pessoas que fazem parte de grupos discriminados? Ok. É uma pergunta bem extensa, bem complexa. Eu vou tentar resumi-la a partir do meu relato de experiência do que aconteceu após as eleições, né? De uma forma muito, muito sucinta, a gente pode dizer que os fascistas saíram do armário no Brasil, entende? Para que nós entrássemos de volta nele. Então, não é que não existissem essas pessoas, é porque elas foram legitimadas com a eleição de um fascista, com a eleição de um homofóbico, que, assim, eu acho que todo mundo sabe o que Bolsonaro prega, né? Que é basicamente ódio gratuito, destruição gratuita de qualquer conquista social, de qualquer apoio a causas da natureza que se possa ter. Esse é o modus operandi do governo Bolsonaro no Brasil. Mas, assim, em questões práticas, eu posso te falar da minha experiência, que começou no primeiro dia de eleição, tipo, na noite que foi eleito. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o dia a seguir às eleições, que eu achei interessante. Sim. Não foi nem no dia a seguir, foi na noite das eleições, quando o resultado saiu lá no Brasil. Primeiro de tudo, houve uma grande cacofonia de fogos de artifício com tiros, e isso aconteceu em vários lugares, mas eu presenciei isso da minha casa. Estava eu e minha esposa, e a gente podia ouvir tiros e fogos de artifício como uma convulsão sonora muito, muito ameaçadora, muito nefasta do que estaria por vir. E, assim, a gente não achou que fosse ser tão rápido, porque nós tínhamos planos de vir para cá, caso as coisas piorassem no Brasil, obviamente, mas a gente não sabia que
seria tão rápido que a gente teria que colocar esses planos em ação. Por exemplo, a eleição foi em outubro e em fevereiro nós já estávamos aqui em Portugal, nós viajamos, então tivemos esses 4 meses assim de planejar, de tipo refazer toda a nossa vida, né? De tipo vender tudo e, enfim, vir para cá para começar uma vida nova. Mas durante esses meses, coisas aconteceram do tipo, eu tinha um emprego, um dos empregos que eu tinha, né, que quando você é músico, você realmente toca em tudo que é canto, mas um dos empregos que eu tinha era num bar que as donas eram um casal lésbico. E, assim, nós éramos amigas, obviamente, mas também tínhamos uma relação de trabalho. E aí, na noite em que Bolsonaro foi eleita, elas receberam 5 ligações com ameaças de morte. Então, assim, a solução que elas tiveram foi fechar o bar. Primeiro porque o bar era localizado num bairro, o que a gente chama no Brasil de coxinha, que é o bairro de pessoas que são inclinadas para a direita. Então, assim, você já é um bairro assim de novos ricos, então tem uma crença de que aquelas pessoas são superiores socialmente, assim, passa-se na cabeça delas. E foi exatamente esse tipo de pensamento que apoiou Bolsonaro logo no começo, entendeu? Obviamente que com a desculpa de se acabar com a corrupção, a estratégia da extrema-direita é essa, né? Ele se dá uma cara de que vai limpar o que está sujo, de que vai purificar o que está profano, e, a partir daí, a sua ligação com a igreja. Aqui isso acontece também, né? Está acontecendo. E, a partir disso, com essa imagem de que eles forjam, de que são um salvador para o grande problema que está acontecendo no país, que mesmo que eles não falem que problema é esse, mas só é o problema dos avanços sociais, era o problema, entendeu? O que eles querem limpar não é a corrupção, eles querem que voltem os gays, que voltem para o armário, que os pretos não estejam mais nas universidades, que no governo anterior, que era um governo de esquerda no Brasil, e esses avanços estavam acontecendo, entendeu? Então, assim, o desejo de se mudar essas coisas a partir da violência e da exclusão desses grupos minoritários é a primeira estratégia da extrema-direita. Isso aconteceu no Brasil, isso está acontecendo aqui também, né? Pelo negacionismo, por exemplo, de que não há racismo aqui em Portugal, e a gente já passou por esse alarde lá no Brasil, entendeu? Então, assim, os moldes da extrema-direita se alinham no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo ocidental inteiro, eles se alinham de forma muito parecida, entendeu? As estratégias são sempre as mesmas e os alvos são sempre os grupos minoritários. E aí, o que aconteceu? Essas meninas, voltando, né? Essas meninas do bar receberam 5 ameaças de morte em uma noite, ou seja, perdi meu emprego. Minha esposa é uma pessoa não binária. E, geralmente, ela é lida na rua e na sociedade como uma mulher lésbica, como uma sapatão muito machinho, entendeu? Mas não é o caso, né? Ela é uma pessoa não binária, mas ela lida assim. E aí, ele estava fazendo o percurso que ele faz trabalho todos os dias, lá do Brasil, e aí ele sofreu uma ameaça de estupro corretivo, que eu acho que vocês entendem o conceito, né? De estupro corretivo é quando uma pessoa acha que pode converter a sexualidade de alguém ou puni-la pelo modo de que como essa pessoa expõe a sua sexualidade e vive a sua sexualidade a partir do estupro, né? Como se a presença masculina, fálica, fosse ajustar aquela pessoa aos moldes da heteronormatividade compulsória ou da cisgeneridade compulsória. E aí, minha esposa foi ameaçada de estupro corretivo, né? Então, assim, o cerco foi se fechando muito rapidamente e com coisas assim que você não paga para ver, né?
Tipo, você não. Eu não vou ver se essa pessoa tá mentindo, se ela tá blefando. Não é o tipo de coisa que você blefa, né? Com a sua vida, com a sua integridade física, você não aposta essas coisas. E aí foi a partir desse cerco se fechando muito violentamente e muito rapidamente que a gente se moveu o mais rápido que pôde para a gente se mudar para Portugal, entendeu? Então, assim, as coisas que aconteceram politicamente no Brasil afetaram minha vida pessoal, desde financeiramente, que nesses exemplos que eu te dei são, para mim, era o menor dos meus problemas naquele momento, de até fisicamente, integralmente, psicológica e emocionalmente também, né? Obviamente, porque quando imagina se sua esposa chegar para você e dizer: eu fui ameaçada hoje no caminho do trabalho que eu faço todos os dias. Então, assim, você começa a viver numa grande paranoia, né? Num grande pânico, assim. Você sente que não tem mais nenhum tipo de segurança, nem aquela segurança ilusória que a gente constrói, assim, né, em certos espaços, tipo a sua casa, ou um espaço dito seguro, esse mito cai por terra a partir de que a violência e o fascismo começam a ser legitimados, entendeu? E banalizados. E de alguma forma conseguimos perceber aquilo que, que, que significaria ficar no Brasil, significaria viver com medo Isso. E que de facto ninguém tem que ter medo por ser quem é. Obrigado por este contributo inicial também, Nani. Agarrando De nada. uma frase que a Nani disse muito interessante, que é: os fascistas saíram do armário. Eu queria fazer-te uma pergunta. Se tu achas, e fazendo aqui uma comparação com a situação política atual, portanto, tu foste uma pessoa que nasceu na Jamaica, que está em Portugal, que já esteve no Brasil, portanto, que já esteve em vários sítios. Eu queria que não te prendesse ao país onde estás agora, mas se tu achas que, por exemplo, se quiseres se sentir à vontade para responder sobre a situação de Portugal, se tu achas que a forma como os nossos líderes políticos lidam com a questão do racismo em Portugal foi o que contribuiu para nós termos, por exemplo, agora pela primeira vez, desde que temos democracia, a eleição de um partido de extrema-direita na Assembleia da República. Achas que é a forma como os políticos lidam, seja ela de forma ativa ou ignorante, que levou a que nós agora estejamos, por exemplo, a lidar com esta situação em Portugal? Estou pensando. Pois estou aqui em Portugal só 3 anos, mas mesmo assim, do que eu já percebo, pois parece que a cultura portuguesa é uma cultura onde as pessoas não gostam de falar diretamente com um ao outro sobre injustiças. Um, para mim. Eu Então, concordo. Eu concordo, David. sim. Então, sendo assim, acho que pois não sei se tem a ver necessariamente com o governo. Acho que tudo isso que agora a gente está vendo estava sempre assim, mas por causa do, pois, não há ninguém que vai bater o pé no chão e diz isso não é certo, não pode falar assim sobre os pretos ou os gays ou trans ou mulheres, etc. Então as pessoas fazem o que eles querem e não precisam falar sobre esse assunto. Então, acho que é uma coisa mais cultural. E outra coisa, essa questão de violência, quando as pessoas pensam em violência, é sempre um, mortos e assaltos e tal, mas violência também é quando as pessoas que têm poder, eles impedem pessoas sem privilégios de ter acesso a educação, alojamento, um, planos de saúde. Ainda não tenho, estou aqui 3 anos. Mas, sendo Eu. assim, eu digo isso porque começa, pois talvez não começa aí, mas está tudo conectado. Então não é só, ai, mas essa pessoa foi assaltado e que mal e tudo isso, não, mas tem pessoas que vivem 5 minutos, 10 minutos da sua casa que não tem comida e é por causa da raça e classe. Então é muito
maior do que e o Ku Klux Klan estava fora do SOS Racismo. Sim, tudo isso conta também, mas são coisas mais súteis também que têm um lugar nessa conversa. Obrigado. Acho que estamos todas e todos de acordo e de facto há aqui um problema estrutural e que cria desigualdades entre classes. E sabemos que quando nós vivemos numa sociedade capitalista, este gap que existe e as diferenças que existem depois entre cada uma das classes faz com que a violência seja muito mais do que haver mortes e feridos. Às vezes a violência, quando é continuada, o estrago que causa na própria pessoa é absolutamente destrutivo. E, portanto, a não ser que os governos, um pouco por todo o mundo, comecem a dedicar alguma atenção sobre as desigualdades sociais que estão vigentes no dia a dia de muitas pessoas, dificilmente conseguiremos combater um problema que é estrutural através de ações específicas. Eu queria aqui. Sim, claro. Não, mas eles também não dizem nada porque não há benefícios em proteger as vidas dos pretos, dos gays, das mulheres, trans, É dos homens. exatamente isso. Então, eles falariam por quê? Por quê? Às vezes parece até que preferem manter Claro que sim. o elefante fora da sala, porque quanto mais falamos sobre ele, se calhar menos eleitoralismo vamos ter depois, e então mais vale nem sequer se falar sobre os assuntos. E às vezes é esta passividade que os governos têm que legitimam aquela violência que falávamos no início. Agarrando aqui um bocadinho a questão dos vários tipos de discriminação e das várias características que se sobrepõem e que depois agravam muitas das vezes as discriminações. Eu queria fazer uma pergunta à Jéssica e que tem a ver com aquilo que têm sido os movimentos feministas em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo. Aquilo que nós vemos hoje em dia é que muitos movimentos feministas começaram, ou alguns já o fazem há muitos anos, é verdade, começaram também a prestar alguma atenção à questão das pessoas e das mulheres trabalhadoras sexuais e da inclusão de mulheres trans no movimento feminista. Eu queria perguntar-te se tu achas que esse trabalho de integração e do movimento feminista concluir e perceber de que existem vários tipos de feminismos e que todos eles devem ser colocados em cima da mesa e falados e terem a mesma visibilidade, se achas que caminhamos em sentido positivo, tendo em conta que continuamos a falar muitas das vezes em TERFs, que são os movimentos que de facto excluem todas as mulheres que não são mulheres cisgênero e, portanto, tentar perceber aquilo que é a tua visão sobre um movimento feminista na inclusão de mulheres que têm outras características também, nomeadamente trabalhadoras do sexo, mulheres negras, migrantes ou mulheres trans. É uma pergunta um bocadinho difícil. Eu vou já fazer o disclaimer que eu sou... Pois é, ele adora fazer pergunta difícil. Gostei. Eu, obviamente, sou uma feminista transinclusiva. Obviamente, se calhar não, porque eu acho que hoje em dia é importante dizer isto do simples facto de realmente existirem TERFs que são feministas que excluem mulheres trans do movimento e pessoas trans do movimento. Então, para mim é um bocadinho redundante dizer uma feminista transinclusiva, porque eu penso, é óbvio, mas sei que não é óbvio, porque os crimes em relação contra mulheres trans existem e não de forma tão subtil assim, apesar dessa também ser uma violência que existe. Por onde começar? E tirando umas notas. Vou pegar um bocadinho para responder no que estava a falar o David, que é na subtileza da discriminação. Enquanto nos inícios e já meios do movimento feminista, tanto em Portugal como na Europa, esses movimentos obviamente eram liderados por mulheres cisgênero, não só lideravam um movimento... E brancas. E brancas, obrigadíssima, obrigada. Excluíam outro tipo de mulheres, outras mulheres. Felizmente hoje em dia já estamos numa talvez terceira vaga feminista e sabemos que todas as pessoas e mulheres fazem parte do movimento. Historicamente isso não foi assim. E não só não estavam à frente do movimento como as mulheres cisgênero brancas, a classe média,
excluíam mulheres que não eram cisgênero, porque não as aceitavam como mulheres e aceitavam-nas como pessoas que invadem um espaço por causa daquela ideia do falo e de que eram homens em mascarados, peço desculpa pela expressão. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Percebo. Ok, então, obviamente isso não é verdade. Às vezes eu costumo pensar que se as pessoas soubessem, na verdade, o quão difícil é ser uma mulher trans, eu não sei, mas obviamente como ativista e lésbica ouvindo, se as pessoas soubessem, eu acho que muitas nem sequer abririam a boca porque é desumano, se passa certamente desumano. Felizmente, vamos aqui avançar umas décadas para falar talvez da visão de hoje em dia. Eu sinto que muita da violência é também sutil, como o David estava a dizer, mas infelizmente nós sabemos que em Portugal há muitos crimes contra mulheres trans e sofrem muita violência doméstica. Muitas trabalhadoras do sexo são trans, também sofrem muita violência, sofrem muita marginalização. Portanto, há aqui um misto de violência que é muito sutil, mas depois quão sutil é. Depois também, comparando com violência, por exemplo, menos acesso a condições dignas de trabalho, menos acesso até a trabalho, digno ou não. Tudo isso são coisas muito duras. Agora, eu também tenho a crença que não só nós precisamos de falar nisto para sermos ativos e estarmos presentes na sociedade e termos um lugar na mesa e, sei lá, deitar a mesa fora e criar uma nova mesa, como eu também tenho a convicção de que há pessoas que não fazem ideia. Ao falar com pessoas que não são ativamente transfóbicas, por exemplo, mas vão ouvindo o que se passa nas notícias, são mais ou menos progressistas, centro-esquerda, eu reparo que as pessoas não têm noção do que se passa. Não, e se calhar precisavam de ouvir. E alguém dissesse, olha, realmente passa-se isto. Somos um país na vanguarda a nível de direitos trans. Está ótimo, precisamos fazer muito mais. No entanto, nas ruas, vivemos numa sociedade conservadora. Isto acontece, este tipo de violência acontece. E eu sinto que é preciso fazer esse trabalho com as pessoas em casa. Porque às vezes é trabalho que não passa na televisão, não vai passar no streaming, mas é importante. É esse trabalho de educar o próximo e a próxima. Então a minha visão passa um bocadinho por aí. Assim, muito rapidamente, também para não só falar nas questões trans e falar também da mulher negra e da mulher trabalhadora do sexo, eu acho que é muito por fazer. Eu acho que na sociedade portuguesa, sei que há uns tempos houve uma grande reportagem no telejornal, na minha opinião, um pouco problemática. É um debate que existe, mas estamos a precisar de mais. Está a ser feito, mas como também já disse, é uma questão de não... O elefante está na sala e temos que falar nele e de fazer ver às pessoas que, apesar de sermos um país com leis bastante progressivas a nível europeu, mesmo comparando com países nórdicos da Europa, as coisas não são perfeitas. Não é só por estarmos à frente dos outros, é muitas coisas que estamos bem. Então eu só queria deixar esse repto. Obrigado e obrigado pela partilha. Eu queria agarrar numa coisa que tu disseste para fazer uma pergunta à Nani, que é uma pergunta que eu tenho curiosidade ainda mais nos dias que temos atualmente, e que tem a ver com as expectativas. Ou seja, o elefante está na sala e cada vez mais nós damos visibilidade. Nós vivemos na Europa e, portanto, temos um grau de igualdade na lei que é basicamente equiparável em todos os países, mas sabemos que a lei só por si não encerra, ou melhor, encerra um sentimento pedagógico na sociedade, mas não muda automaticamente mentalidades. E, portanto, Nani, eu queria te fazer uma pergunta que é: existe uma expectativa quando as pessoas ainda estão no Brasil sobre aquilo que é a Europa e sobre aquilo que é Portugal e sobre aquilo que são os direitos humanos? O David já se está a rir. E eu queria te perguntar, quando as pessoas vivem com medo e depois das eleições de 2018 e saem do país à procura de uma solução, de uma sociedade que seja antirracista, que seja feminista, que seja inclusiva, porque é na Europa e, portanto, a Europa é quase como, muitas vezes, um sonho para muitas pessoas que estão fora dela. E, de repente, nós chegamos a Portugal e um brasileiro chega a Portugal e muitas das vezes falamos de um brasileiro LGBTI negro. O que é que esta pessoa se depara quando tem este choque de realidade, sabendo que nós somos, de facto, um país racista, um país misógino, um país que não inclui as minorias e que enfrenta desafios diários? Qual é que é a expectativa e com o que é aquilo que a maior parte das pessoas que não têm privilégios e que vêm do Brasil se deparam? Tá bem.
Eu preciso começar respondendo essa pergunta, primeiro para te dizer que a Europa não tem mais essa imagem tão boa assim, não. Assim, na visão de imigrantes, assim, a Europa, pelo menos assim, partindo da minha perspectiva, né? Eu nunca tive o sonho Europa. Eu sendo brasileira, eu nunca tive o sonho Europa porque eu sei que a Europa é o continente dos colonizadores. Eu nunca iria me sujeitar a voluntariamente ir para um lugar milenarmente colonial e colonizador e achar que seria melhor e achar que seria diferente. Não foi o caso. A, o impulso de vir para a Europa veio pela praticidade de brasileiros não precisarem de um visto para entrar no país. Então, como eu precisava sair rápido do Brasil, eu precisava ir para um país que eu tivesse menos processos burocráticos para enfrentar e poder chegar nele, entendeu? Mas não foi por nenhum sonho, não. E assim, eu entendo que existe essa imagem de que para países de terceiro mundo ainda se tem o sonho americano para os mexicanos, o sonho europeu para os africanos, o sonho, sei lá, para não sei o quê. Assim, tipo, eu acho que isso é uma visão já bem passada, porque existe essa consciência de que, assim, a Europa tem melhores condições de vida, porque vocês tiveram uma história de exploração sistêmica de outros lugares. Os lugares que são explorados não têm acesso às coisas que você tem, exatamente porque vocês nos tiraram esse acesso, entendeu? Historicamente falando. Então, assim, a minha expectativa de vir para cá era de realmente simplesmente sair do Brasil, porque eu não podia mais estar lá de muitos ângulos, assim, né? Porque minha vida estava ameaçada, porque minha integridade física estava ameaçada, eu não tinha perspectiva de mudar a minha situação como eu estava lá, e especialmente sendo uma pessoa mais ativa nas pautas minoritárias, né? No meu caso, feminista, LGBT e preta. E aí, eu acho que a grande sacada da diferença de o que seria aqui para Portugal é que ainda existe um pouco da crença de que aqui é mais fácil aqui em Portugal, no caso, né, seria mais fácil de você encontrar trabalho. Mas isso também é um mito, né? Eu acho que esse foi o mito que eu não caí em nenhum outro romance europeu, não, sabe? Mas esse momento do trabalho que talvez fosse possível fazer uma vida do zero aqui em algum tempo, foi esse que, assim, logo que eu cheguei aqui eu vi, não vai ser assim. Mas eu já sabia desde sempre de que Portugal é racista, que Portugal é misógino, é óbvio. Portugal foi o país que mais traficou pretos e pessoas racializadas na história, né? Mais do que a Inglaterra até. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, assim, eu sabia que aqui não seria mil maravilhas, especialmente na questão racial. Então, assim, eu não acho que eu fiquei decepcionada, não, com Portugal, não. Eu só me tive mais certeza de que estar num continente colonizador é lidar com questões ainda coloniais e muito primárias, entendeu? Do tipo, aqui o grande negacionismo do debate racial é tão entranhado nas pessoas que, assim, às vezes eu fico vendo que tem coletivos, tem levas de pensamentos e de pessoas que querem incluir a pauta antirracista nas suas pautas e nas suas discussões, como a Ilga está fazendo agora, mas a pergunta que eu faço para essas pessoas e para esses coletivos é: você quer mesmo ser antirracista? Você está preparado para ser antirracista? Sabe, do tipo, não vai ser um título que vai lhe cair do céu porque é cômodo agora, porque é popular ser antirracista, entendeu? Exige um comprometimento muito mais profundo para que, se você quer entrar na luta antirracista, para que ela seja realmente válida e não uma fachada que você coloca na parte que lhe é cômodo, que lhe cabe bem nesse momento. Entenda, eu sei que quando eu falo nesses termos, assim,
me pareço muito combativa e muito crítica, mas, assim, é porque a situação exige esse tipo de chacoalhão, assim, nas pessoas, sabe? Do tipo, você precisa se ligar, você precisa se conscientizar do que realmente é dar o passo para ser antirracista, entendeu? Então, assim, eu não tive nenhuma decepção aqui em Portugal, não, eu só confirmei as minhas expectativas de que aqui seria um lugar muito difícil para se trabalhar a questão racial. E é Em isso. termos de segurança, em termos de segurança, por seres uma mulher lésbica, qual é que é a tua visão sobre a forma como o país lida com uma orientação sexual não heterossexual? Vê só, eu acho que o menor do problema que eu tive aqui foi a minha orientação sexual. Eu sei que isso é por uma série de motivos. Porque eu não sou uma lésbica estereotipada, apesar de eu ser muito sapatão, as pessoas não me leem como uma grande sapatão, e isso já ameniza as coisas, que foi a mesma coisa que o David falou no começo, que ele não é Sim, exatamente super afeminado, mas ele não é o discreto fora do meio, entendeu? É a mesma coisa comigo, assim. Então, a orientação sexual não foi um grande entrave, nenhum problema para eu viver a minha vida normalmente aqui, sabe? Até porque tem os direitos civis já conquistados. Eu acredito que as sutilezas da violência e da discriminação sexual, se você ouve mais em formas de piadas, provocações, mas aqui eu não tenho o medo, por exemplo, sistêmico que eu tinha no Brasil, de que eu poderia estar em risco a qualquer momento, em qualquer situação, entendeu? Tanto antes da eleição de Bolsonaro e principalmente depois, né? Tipo, o fato de eu ser casada com uma pessoa trans não binária e a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil ser 35 anos, já, por si só, já é aterrorizante, né? É mortificante, assim, de você sempre ser uma estatística. Aqui eu não tenho tanto esse medo de virar uma estatística por ser uma mulher lésbica, mas eu tenho que lidar com o jogo de cintura de deixar para lá as coisas que eu ouço, entendeu? Eu consigo fazer esse exercício social e mental pessoal para mim, porque eu convivo na militância há muitos anos. Agora, isso são microagressões que são sérias e são acumulantes, entendeu? Então, assim, se você não tem já um modo de lidar com esse tipo de microagressões, pode ser sufocante. E eu acredito que é sufocante para muitas mulheres lésbicas daqui, entendeu? É isso. Ok, muito obrigado, Nani. Nada. De facto, é importante e foi interessante ouvir como é que e confirmar aquilo que de facto o sonho europeu já não existe e que muitas das vezes é a busca pelas condições de segurança ou pela facilidade, por exemplo, no caso que referias dos documentos, que fazem com que alguém venha para Portugal que continua a ter muitas características de discriminação social, como todos nós e todas nós sabemos. Eu queria, vamos fazer agora uma última ronda de perguntas antes de passarmos para os momentos para as considerações finais. Eu queria fazer-te uma pergunta, David. Nós há muitos anos falamos em Portugal sobre uma lei quadro antidiscriminação. O que é uma lei quadro antidiscriminação? Seria uma lei que, no fundo, viria interligar todas estes grounds, todos estes níveis de discriminação que as pessoas podem ser alvo. E atenção que nós temos um estudo de 2008 feito pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género que avaliou quase caso a caso de características identitárias de vários grupos minoritários e chegou à conclusão que, por exemplo, em Portugal, naquela altura, as mulheres que eram também ciganas e, portanto, e que por serem mulheres e por serem ciganas acumulavam muito mais, em termos percentuais, muito mais níveis de discriminação do que os outros grupos que tinham sido incluídos. Isto é uma estatística e, portanto, vale o que vale. Eu queria te perguntar se, na tua percepção, a forma de nós combatermos todas estas questões relacionadas com a agressão
e a violência a grupos específicos partirá por mudar alguma coisa na lei ou partirá por uma ação disruptiva socialmente, e se essa ação ela tem que ser radical, se nós temos que educar para mudar mentalidades, ou se achas que já temos que perder a paciência? Eu acho, sim, pode ser uma ação mais radical, mas no dia a dia, pessoas brancas têm que falar com pessoas brancas sobre esses assuntos. Homens têm que falar com homens sobre esses assuntos. Héteros têm que, etc. Por exemplo, não é a responsabilidade dela para falar com homens sobre gênero. É minha responsabilidade porque eu tenho os privilégios. E também alguém que acha, mas elas não sabem nada de nada. Se ela falar, não vai ter nenhum impacto. Então, eu tenho que falar. É minha responsabilidade de falar com o meu povo sobre essas questões de, no meu caso, gênero, a questão trans, etc. Acho que é muito mais simples, mas o que acontece é, um uma pessoa negra foi assaltada. Mas não tem nada a ver comigo, eu não sou racista, então eu já fiz minha parte. Não funciona assim. Fala com sua mãe, seu pai, seu primo, fala com seu povo, porque se todas essas injustiças vão parar, só vão parar porque as pessoas com os privilégios vão dar um passo em frente e não vão ter medo de perder os privilégios que já têm. Yeah. Uhum. Ok, obrigado. Eu acho que nós de facto chegámos a uma altura que já começamos a ficar com muito pouca paciência para algumas coisas, como acho que era a Nani que há pouco falava em coisas que eram muito primitivas, e de facto há ações que são muito primitivas na sociedade e sobre as quais nós já não aceitamos, mesmo que nós, por exemplo, tu há pouco dizias, quem tem que falar sobre a minha situação sou eu, mesmo gay, existem determinadas, e sendo eu uma pessoa que às vezes até tem alguma paciência, existe um nível básico da discussão sobre a aceitação, nomeadamente de pessoas LGBTI, que eu já não consigo tê-las com algumas pessoas, porque começo a perder a paciência, porque de facto chegamos a um nível tão primário da discussão que, que nós nem sabemos muito bem como reagir. É quase como quando alguém diz eu não sou a favor dos homossexuais, mas isso não é possível, tu não podes ser ou não ser a favor, quer dizer, as pessoas existem, não é? E portanto, tem que existir uma evolução da forma como as pessoas aceitam os grupos minoritários, mas os próprios grupos minoritários não pode passar só para eles a responsabilidade de educar os outros. Não. E nesse caso, a responsabilidade das pessoas oprimidas, eu acho, é dar apoio um ao outro, não falar com as pessoas com os privilégios. Porque também, por exemplo, se eu falar de raça ou sexualidade, nessa conversa, tudo que eu digo vai ser, mas não é bem assim, você é muito... você tem muita raiva, que tem que ser... Você é muito radical. Radical, emocional. Então tem que ser outra pessoa que não está nessa luta, que está de fora. Ok. Bom, obrigado, percebemos a mensagem. Jéssica, última pergunta. Nós em Portugal, nos últimos 3, 4 anos, temos ouvido por parte de alguns partidos políticos levantarem a bandeira de quase que estão a acabar com a misoginia. A última coisa que acontecia na lei em Portugal, e agora recordo-me de um exemplo, que existia no Código Civil o prazo para que uma mulher, depois de se divorciar, pudesse casar novamente, fazia a distinção, era diferente, portanto, para uma mulher e para um homem, e quando se tornou o prazo igual, houve muita gente a dizer, agora sim chegámos ao nível zero de discriminação na lei. Depois, agora há pouco tempo, e já foi, creio que no governo vigente, vieram dizer, agora sim conseguimos diminuir
em X% a desigualdade salarial que existia entre homens e mulheres, e Portugal já não permite isso. E, portanto, parece que se tornou muito comum hoje em dia levantarmos a bandeira do acabarmos com a discriminação de género. Eu queria te perguntar em que ponto é que estamos, e sendo uma pergunta para $1 milhão, obviamente, que é igual a que eu tenho preparada para a Nani também, ou parecida. Como é que nós vamos acabar com a misoginia? Ou seja, tendo em conta que já fizemos um trabalho social muito Vixe, grande, boa sorte, Jéssica. que chegámos ao nível zero, aparentemente, de discriminação objetiva na lei. Quais é que são os próximos passos para erradicar a misoginia na sociedade? Eu vou tentar não desiludir as minhas irmãs, digamos assim. Então, para já, eu vou só discordar, porque eu não acho que estejamos assim tão iguais. Para Eu já. não disse que estávamos. Ok. Só disse que era o que dizem que está na lei. Dizem que está, ok. Então, a última estatística que eu tive acesso, e isto é só para entrar assim numas linhas mais mainstream, há uma diferença salarial em Portugal entre homens e mulheres de 13%, que é imenso. Perguntem a cada homem que conhecem se gostavam de tirar esses 13% do salário. E há muitas coisas aqui envolvidas. Por exemplo, as mulheres ainda não estão presentes em muitos setores da sociedade, em setores económicos. O trabalho doméstico ainda também não é reconhecido como trabalho doméstico e representa grande parte do trabalho em Portugal. Portanto, há assim muitas coisas que nos vão dizendo, a nível mais superficial, onde está a desigualdade. E depois também temos o grande problema que eu acho da misoginia, que é a violência doméstica. Nós já sabemos hoje em dia que a violência doméstica acontece principalmente dentro de famílias e pessoas que se conhecem. Não é aquele caso, o rei da manhã, peço desculpa pela referência, de fulano que vê mulher na rua e, espanca e o que for. E claro que isso acontece, mas o maior problema está dentro das famílias e dentro das casas. Isto porque as pessoas ainda não veem a violência doméstica como um crime público. E acho que vai muito de encontro ao que o David estava a dizer, de isso não é dentro. É aquela máxima do em Portugal dizemos entre marido e mulher não se mete a colher, não é? E depois é aquela máxima que tu também estavas a dizer de não posso, não. Isso é injusto, mas não é comigo. E acho que é muito isso. Entre casais as pessoas não se metem. E depois também não temos só a violência em casais heterossexuais, não é? Também há muita violência de género que acontece dentro da comunidade LGBT, não é? E dentro de cada núcleo, dentro de cada família, há muitas relações abusivas. E a verdade é que nós nem sempre, na minha perspectiva, nós nem sempre sabemos falar nisso, não sabemos aonde nos dirigir. Também somos uma comunidade que, a nível de recursos, não temos assim tantos recursos, não é? Não é cada associação que tenha um psicólogo ou uma psicóloga disponível. Então há tanta coisa aqui. Eu tenho a dizer que, enquanto ativista lésbica, a discriminação que eu mais sofro é principalmente por ser mulher, assim no meu dia a dia, tenho a confessar. E isso falta muito do meu ativismo e também falta muito da forma em que eu me posiciono na sociedade. Acho que tenho muito para aprender, pessoalmente, mas também dentro do SAF, dentro do coletivo e a associação onde estou. Agora, como acabar com a misoginia passa porque nós já sabemos e temos que continuar a implementar, que é a educação em casa, é falar, é no espaço público. Mas vai ser um trabalho assim, ninguém vai conseguir fazer esse trabalho sozinho. É aquela questão de, claro que os meus amigos homens, ao falarem com outros homens, como o David disse, vão ter outro alcance. E eu concordo 100% com o que disseste, que não tem que ser só eu a falar, eles também têm que pegar um bocadinho na tocha e continuar. Agora, eu também sinto que, para além de ser responsabilidade, infelizmente, qual é o meu segundo motivo? E se calhar aqui também estou a ser sexista, que é, os homens vão vir melhor homens. Eu posso estar a dizer o que eu quiser sobre desigualdade salarial, sobre violência doméstica, sobre violência de género, a uma mesa, vai um homem dizer exatamente a mesma coisa e as pessoas vão dizer, é verdade, tem razão. E então termina aqui, temos para todos e ajudar-nos uns aos outros e a outras e perceber que estamos todos na mesma luta. É isso. E é por falar em luta que eu te queria perguntar, Nani, há pouco tu referias que hoje em dia estava quase que na moda levantar a bandeira do eu sou uma organização ou uma pessoa antirracista, e acho que o ser antirracista deve ser e tem que ser um combate diário, não é uma coisa que tu alcanças.
Portanto, não é uma meta que tu alcanças, é algo que tem que fazer parte da tua identidade e estar contigo todos os dias, quer seja enquanto coletivo, quer seja enquanto pessoa individual. Vocês no Queer Tropical, que têm uma experiência abrangente de lidar com pessoas que acumulam níveis de discriminação, quer sejam migrantes, às vezes trans, às vezes negras e também, também ou não binárias, eu queria te perguntar como é que todos nós e todas nós, enquanto coletivos diferentes que somos e que muitas das vezes tratamos apenas as especificidades do nosso grupo, como é que nós podemos cooperar, como é que nós podemos trabalhar de forma conjunta e como é que nós podemos interligar todas as nossas lutas a uma voz só? Como interligar todas as vozes numa voz só? É isso? É essa a pergunta? Tá. Eu acho impossível ser uma voz só. Essa é a minha resposta. Vou explicar por quê. Eu acredito que vai haver diversidade de demandas, diversidade de discursos e de pautas em qualquer movimento, e especialmente se um movimento for se abrir para a interseccionalidade. Então, assim, a diferença de vozes não é o problema. A diferença é o silenciamento de umas vozes em relação a outras. Outras, sim. Entende? Então, assim, eu acredito que o objetivo não precisa ser homogeneizar tudo e transformar tudo numa grande luta. Eu acho que vão ser sempre lutas separadas, mas que elas possam transitar entre si, entendeu? Então, assim, eu entendo que a vontade de se unificar discursos e de se unificar pautas e de se ter um objetivo em comum é um sentimento válido, é um sentimento interessante no sentido de se fazer as coisas o mais pacífica e diplomaticamente possível. E eu acredito no pacifismo, apesar de ser uma pessoa revolucionária, digamos assim, eu acredito no pacifismo. Porém, a estratégia de se fazer tudo uma coisa só é a mesma estratégia, por exemplo, que a extrema-direita faz ao atacar grupos minoritários, entende? Então, eu acho que o caminho é exatamente o contrário, de se evidenciar as particularidades, de se exaltar essas diferenças e essas diversidades, é que faz de qualquer movimento que seja mais forte, entende? Então, eu acho que a força está na diferença e como você se relaciona com todas essas pautas, até as pautas que não lhe tocam exatamente, entendeu? Vai lhe tocar como um cidadão na sociedade, vai lhe tocar como um ser humano, mas que não vai tocar você pessoalmente, assim, né? Tipo, como você pode se inserir nesse tipo de luta, sabendo que o holofote não vai estar em você, entendeu? Então, assim, a questão não é unificar, a questão é saber como deixar em evidência cada uma dessas lutas. E eu acho que é muito difícil. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse conceito de solidariedade existe no feminismo pela palavra sororidade, né? Que a gente conseguiu alastrar a sororidade para alguns outros conceitos, mas ainda tem muito o que se fazer. Mas eu acho que o caminho é esse, sabe? De poder se conversar de igual de todas as demandas e todas as pautas, assim. Não é impossível. Eu não sei como, ainda não. Por isso que eu estou nessa. Por isso que eu estou nessa jornada. Mas eu acho que a estratégia tem mais a ver com isso, entendeu? Não de unificar, mas de se todos estarem. E unirmos, nem que seja em solidariedade. Compreendi o teu ponto. Obrigado, então, Nani. Eu De queria nada. dar aqui 30 segundos, e não mais do que isso, a cada um e a cada uma de vocês, para deixar alguma mensagem final sobre os desafios que enfrentamos, sobre alguma coisa que achem pertinente indicar. E, portanto, começo aqui com o David, ou nem que seja para dizer adeus, também, quem nos está a ver. Ok. Em relação à questão de Black Lives Matter, uma coisa que eu queria dizer é,
ou seja, Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, tudo isso. Viver não é vida. Então, não é só uma questão de ser vivo, Black Lives Matter. Não. A qualidade da vida, as condições, pensa nisso também. Então, se as vidas de pessoas negras e trans importam, pensa mais do que a morte de nós, sabe? Só isso. Obrigado pela oportunidade. Não, mas foi ótimo. Eu vou só, não sei, gostava só de dizer a todas as pessoas que em Portugal temos muitas associações, muitos coletivos. A altura do associativismo, se é que a altura é esta, e apelar às pessoas para juntar-se em qualquer movimento, não interessa qual, quer dizer, interessa de esquerda, não é? Pelos direitos humanos, tudo isso. E sim, não fiquem sozinhos em casa, especialmente se agora sentem-se perdidos e perdidas e não sabem muito bem o que fazer. Se têm acesso ao Facebook, procurem por algum coletivo, alguma associação com a qual se identifiquem e, tal como a Pulsar, propostas todas elas estão abertas a vocês. Obrigada. Nani, passo-te a palavra para teres aqui a honra de encerrar a sessão. Tá bom. Eu sou muito faladeira, né? Eu vou tentar realmente fazer entrevista. Não és não. Peraí. Peraí. Então, pessoas pretas racializadas de Portugal, unam-se, se apresentem cada vez mais nos espaços, procurem grupos que possam lhe apoiar, que possam entender a sua luta, o seu dia a dia. Segundo, a luta contra o racismo vai ser diária sempre, a luta contra a homofobia é diária sempre. Eu acho que agora está mais claro isso, né? Mas eu acho que com questões raciais ainda não. Mas eu acho que o quanto mais as pessoas pretas se apoiarem no sentido de realmente valorizar a nossa existência enquanto pessoas pretas e o que isso significa de ser preto no mundo, mais a gente vai ter força para quebrar os grilhões que ainda nos atam, entendeu? Porque ainda são muitos. Então, assim, vamos se apoiar. Se você está procurando algum tipo de apoio, pesquisa sobre instituições que possam te acolher. E os imigrantes daqui de Portugal, aqui é muito foda. Eu sei que é foda, vocês também sabem que aqui é muito foda, que é muito difícil ser imigrante aqui, especialmente se você é brasileiro, porque é óbvio que o ódio contra brasileiros aqui é muito evidente. Então, assim, não se sujeita a isso, tenha consciência de que essa luta existe e de que você faz parte dela e que você não está sozinho, tá bom? É isso. Valeu, falou. Obrigado aos três e às três, foram muito inspiradores e não podia ter esperado mais do que aquilo que nos ofereceram hoje. Portanto, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer conhecê-los. Obrigado, pessoal. Adeus. Até no dia 8, eu vou estar aí em Lisboa, porque eu vou tocar num festival chamado Queer Fest. Então, eu espero que a gente se encontre. Vamos encontrar-nos e vamos continuar esta luta juntos e combinar estas conversas mais vezes. Tá bom. Obrigado a todas e a todos e bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Beijo.